Toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Quando pastor Lael falou que a gente ia dar essa palavra, confesso que eu estou tremendo desde ontem, viu, pastor Lael? Mas a palavra do Senhor Jesus, né, irmãos? Quem fala é Ele. E a gente teve, pela tarde, estudando a palavra do Senhor, mas desde ontem o Senhor já tinha sentado no meu coração essa palavra. E o Senhor já tem confirmado essa palavra, né? Aleluia. Então, pedir aos irmãos, que abram as vossas Bíblias em Lucas, no seu capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Para a gente ganhar tempo, irmãos, a gente vai estar lendo aqui a palavra. O título é O Chamado aos Primeiros Discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei rede. Amém, irmãos? Eu sou apaixonada por essa palavra, irmãos. Eu vejo aqui coisas maravilhosas, desse ensinamento de Deus aqui para esse povo. Quando ele foi ali chamar os primeiros discípulos para seguir e fazer a obra do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que estavam ali os discípulos, já tinham descido do barco, estavam ali lançando a rede, lavando as suas redes. E Jesus chega e entra num daqueles barcos, Ele pede ali aquele barco e entra ali dentro. E ele começa a ensinar, aquela multidão, e começa a ensinar aquele povo. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram ali a noite inteira, pescando, porque Pedro era pescador, a profissão dele era pescador. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles ficaram ali a noite toda, a noite inteira, pescando e não conseguiu pegar nada. Então, irmãos, eu aprendo com essa palavra e vejo aqui os propósitos, os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. Às vezes, irmãos, você se pega numa situação onde parece que nada vai dar certo, parece que tudo está dando errado. Mas saiba de uma coisa, irmãos, em tudo Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Aleluia! Às vezes, quando você pensa que está tudo perdido, irmãos, lembra de uma coisa, que é propósito de Deus. Quarta-feira eu estava aqui, no culto, e o pastor Lael dando aquele ensinamento. De repente, o pastor Lael fala, às vezes, você se pega pensando que, o que vou eu fazer? Tem hora, irmã Cristiane, que a gente não sabe que direção que você toma. O que você vai fazer ou deixar de fazer? E ele falava, quando você se pegar dessa maneira, olha só para Jesus, aleluia. Então, coisa boa, irmãos, é a gente olhar somente para Jesus. Não ficar olhando para a dificuldade, não ficar olhando para o problema. Porque tem gente que se pega assim num problema tão grande e acha que acabou para ele. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, às vezes é nesse problema aí que Deus tem um grande propósito na sua vida. Às vezes é nesse problema que Deus tem uma grande saída para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. É só olhar para Jesus. E saiba de uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem poder, irmãos. Ela tem um poder tão maravilhoso, aleluia, glória a Deus, que quando ele chega ali, aqueles pescadores, com certeza, tudo desanimado, ficou ali a noite inteirinha, eles viviam daquilo.
e não pegou nada, né? O que eles iam levar para casa? Aleluia. Mas aí, irmãos, chega Jesus, né? E fala para Pedro assim, olha, lança essas redes aí mais fundo. Aleluia. E Pedro quis indagar com Jesus, porque muitas das vezes a gente quer indagar, né, irmãos? A gente quer ficar falando. Aleluia. Mas tem coisa, irmão, que não precisa a gente ficar falando, não. Vamos só obedecer, aleluia. Se Deus mandou, obedeça, aleluia. Não fica querendo criar caso, não, irmãos. Obedeça a voz do Senhor Deus, aleluia. Tanta gente, irmãos, estacionado, esperando sei lá o quê. Se Deus já mandou você ir, se Deus já mandou você fazer, é só levantar e fazer, aleluia. Mas você já viu que tem gente que gosta de complicar, aleluia. Complica não, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar, aleluia. E aí, irmãos, Pedro começa, né? Mas Senhor, mas nós ficamos aqui a noite inteira e não pescamos nada. Mas aí Pedro, irmãos, ele usa da fé dele, aleluia, coisa boa é você usar a sua fé. Eu vou lançar minha rede aqui e eu sei que vai dar certo. É pela fé, irmãos, aleluia, glória a Deus. É quando não tiver mais jeito, usa a sua fé, aleluia. E ali, irmãos, Pedro fala sobre a tua palavra. Olha a palavra de Deus, irmãos. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, aleluia. Primeira coisa que ele fez, ele obedeceu, aleluia. Melhor coisa, irmãos, é obedecer, aleluia. Hoje você foi obediente à voz do Senhor. Olhou a chuva, olhou a dificuldade, mas você veio, aleluia. E eu tenho certeza, irmãos, que você não veio aqui em vão. Você saiu da tua casa, na certeza que você vai levar uma bênção do Senhor aqui nessa noite. Mas não sou eu que vou te entregar essa bênção, não. É o Senhor Deus que está presente aqui, que vai te entregar essa bênção e essa vitória. Essa dificuldade que você está enfrentando, aleluia, sobre a palavra de Deus, irmãos, obedeça a voz do Senhor, aleluia. Glória a Deus, não complica não, não dificulta não, irmãos. Só obedeça, aleluia, Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você precisa obedecer à voz do Senhor, aleluia. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está falando e você está assim, será? Será que é comigo? Será que é eu? Aleluia, glória a Deus. Mas que você venha nessa noite aqui e saia daqui na certeza que é com você mesmo que Deus está falando. Aleluia. E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando ele lança a rede, mas veio tanto peixe, irmão, sabe por quê? Porque é Deus que ordena a bênção e a vitória para o povo de Deus, aleluia. Deus, ele tem certeza, irmãos, aleluia, da bênção, daquilo que ele quer para você, aleluia. Tem gente, irmãos, que padece, sabe por quê? Porque ele quer agir da maneira dele, do jeito dele, aleluia. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Ela é a boca de Deus falando, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que parece que as redes iam arrebentar. Parece que o barco ia virar. Portanto, eles tiveram que pedir ajuda para os outros barcos ali que estavam em volta dele. Então, a bênção que Deus tem para mim e para você, irmãos, é tão grande, mas tão grande, aleluia, que você vai precisar de ajuda para te ajudar a levar para a tua casa, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele conta comigo, ele conta com você, aleluia. Não fica questionando, não fica murmurando, não. A Bíblia diz que quando Deus deu uma ordem para Moisés marchar com aquele povo, aleluia. A Bíblia diz que quando estava tudo bem, estava tudo bem. Mas quando uma coisinha estava errado, eles começavam a murmurar, eles começavam a questionar, eles já queriam largar tudo, aleluia. Às vezes esse negócio seu aí que está dando errado, irmãos, aleluia. Mas pode ter certeza que Deus vai mudar a história, aleluia. Que Deus vai fazer diferença, é só obedecer a voz do Senhor.
Aleluia! Porque tem gente, irmãos, que quer largar, quer desistir. Ah, eu não vou mais mexer com esse negócio. Aleluia! Mas o segredo de Deus para você, irmãos, a palavra dele, ela tem poder. Aleluia! O que Deus quer falar aqui nessa noite, irmãos, eu quero mudar, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, mas a voz do Senhor falando aqui no meu coração. Obedeça à voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus, irmãos, ele tem bênção a entregar para mim e para você. Aleluia! Ah, mas irmã, Deus já falou comigo já há tanto tempo e eu ainda não vi nada acontecer. Aleluia! Muitas das vezes, irmãos, nós temos que parar e chegar diante do Senhor. Senhor, onde eu estou errada? O que o Senhor quer que eu faça? Aleluia, glória a Deus. É simples, irmãos, é simples. Não precisa desistir, não precisa mudar de igreja, não precisa mudar de ministério, aleluia. É só obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, que o Senhor continue abençoando cada vida aqui nessa noite. Eu tenho certeza, irmãos, que você saiu da sua casa, porque hoje Deus falou tão grande assim no meu coração. Eu pedi uma carne no açougue, chegou um menino ali, e ele chegou gritando assim, Jesus é bom demais, Ana. Eu falei, Jesus, ele é maravilhoso, né? E não serve o Senhor não, irmãos, não serve o Senhor. E chegou lá, irmã Cristiane, numa alegria tão grande, falando, né? Que outrora, eles já passaram tanta dificuldade, Montinho, já passaram fome, tanta dificuldade, mas hoje ele se vê tão abençoado, que ele é grato pela bondade de Deus, aleluia. E muitas das vezes nós aqui servimos o Senhor, andamos com Jesus, fazemos tudo com Jesus, aí uma coisinha, mana Paula, dá errado. Ah, não, vou mexer com isso mais não. Não vou mexer com isso mais não, eu vou largar disso, esse trem não dá certo. Aleluia. Sabe qual que é o segredo de Deus, para Deus nos abençoar? Ser grato a Ele. Foi Ele que foi lá na cruz do Calvário morrer por mim e por você. Aleluia. Nós fomos comprados, irmão, não foi com joia, não foi com ouro, não foi com diamante não, foi com o sangue dele lá na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Eu olho daqui, eu vejo um povo bonito, um povo santo, aleluia. Um povo diferenciado, um povo que o dia que tocar as trombetas, nós vamos subir, aleluia, para morar com ele no céu, aleluia. Então, irmãos, ó, é só mais um pouquinho de tempo, tá? Vamos ter paciência, vamos suportar, aleluia. Porque o Senhor é aquele que nos toma pelas mãos, ó. O Senhor é aquele que caminha conosco, aleluia. Você não está sozinho, o Senhor não te deixa sozinho, aleluia. É Ele que nos dá direção, é só esperar, aleluia. O segredo é esperar. Agora, hoje em dia, é um povo afobado, né? Um povo afobado, aleluia. Não sabe esperar. Vamos lá para o Salmo 40, irmãos. Salmo 40, ó. Esperei com paciência no Senhor. Ó, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E olha o que Ele fez mais. Ele me tirou de um lago horrível. Um lago mal cheiroso. E ó, e firmou os meus pés sobre a rocha. Aleluia. E essa rocha é Cristo, que está aqui nessa noite, aleluia, e quer mudar a direção de crente aqui nessa noite. Mas é para melhor, é para melhor. Então que Deus continue abençoando, irmãos. Que Deus continue abençoando a minha e a tua vida. Eu vou parar porque a gente gosta de falar a palavra de Deus. A gente gosta de falar a palavra de Deus, irmãos, aleluia, coisa linda, coisa boa, é falar de Jesus Cristo, é falar que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, ó, e Ele ainda leva para o céu, aleluia. Então que Deus continue abençoando cada vida aqui nessa noite, amém?